XPLG11. Será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Esse que é o fundo imobiliário aí de tijolo, um fundo imobiliário de galpões logísticos. E hoje a gente vai fazer uma análise completa aí desse fundo imobiliário. E também lá no final do vídeo eu vou te mostrar aí uma simulação de como você ganhar R$1.000 aí de dividendos mensais do XPLG11, qual a quantidade de cotas e qual o valor investido nesse fundo imobiliário para receber essa renda passiva. Então, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra as melhores dicas de educação financeira. Então já aproveite e se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e já deixa aqui embaixo nos comentários se você investe ou não nesse fundo imobiliário que eu quero saber. Lembrando que a gente tem os fundos imobiliários de tijolos e os de papel. Os de tijolos são aqueles fundos imobiliários que investem em prédios físicos, em imóveis físicos, que a gente passa na rua, como por exemplo os galpões logísticos aí do XPLG11, que a gente vê aí na beira das estradas, das rodovias, em locais estratégicos aí para distribuir aí os produtos. Também tem fundos imobiliários de shopping center, de universidade, de hospital, de lajes corporativas, que são esses prédios comerciais. Então tem vários tipos de fundos imobiliários de tijolo e tem os fundos imobiliários de papel que investem em dívidas atreladas aí ao setor imobiliário, Geralmente investem em CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Então vamos lá, vamos começar aí pelo valor da cota do XPLG11, lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda de ativos, tá certo? Então para você comprar uma cota, ou seja, quanto de dinheiro ali que você vai precisar para comprar uma cota desse fundo imobiliário, você vai precisar aí de R$98,24 aí para comprar uma cota desse fundo imobiliário. O dividend yield desse fundo imobiliário nos últimos 12 meses é de 8,82% e ele pagou aí para os seus cotistas nos últimos 12 meses cerca aí de R$8,66. E nos últimos 12 meses ele teve uma desvalorização aí de 0,47% e ele teve aí no mês atual, no mês de abril, até o momento ele teve uma valorização aí de 5,24%, até o dia que eu estou gravando esse vídeo. Lembrando aí que os fundos imobiliários aí de galpões logísticos, os fundos de tijolos especificamente, eles estão apanhando bastante ali por causa de toda essa crise financeira, por causa da alta da Selic, tudo fica mais salgado, preço de manutenção, preço de construção. Então o setor imobiliário ele acaba sofrendo bastante e os fundos de tijolos eles sofreram aí bastante aí com esse aumento da inflação, com esse aumento aí da taxa Selic. Mas a gente acredita que quando a Selic começar a descer, porque a Selic uma hora ela vai ter que descer, porque não é bom para a economia que a Selic esteja elevada o tempo todo, esses fundos imobiliários eles vão entregar uma valorização aí maior lá na frente. O P sobre VPA, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial desse fundo imobiliário está em 0,87%, ou seja, ele está 13% abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, está um fundo imobiliário bem barato. Ele está aí com uma liquidez média diária de R$3.300.000 aí por dia. Acima de R$1 milhão de liquidez média diária é bom para você investidor. Por quê? Porque você não vai ter problemas em comprar ou vender cotas desse fundo imobiliário. Você não vai ter problemas aí com a liquidez desse fundo imobiliário. Ele tem aí 306 mil cotistas aproximadamente. Ele é um fundo aí imobiliário de logística, de galpões logísticos. E o patrimônio líquido desse fundo imobiliário ele veio aumentando e em 2021 ele estacionou aí e está
andando aí lateralizado, né, como dizem aí os economistas. Ele é um fundo imobiliário aí de prazo indeterminado. Ele tem uma taxa de administração aí de 95% ao ano sobre o patrimônio líquido e ele tem aí uma vacância de 6,8%. O que é vacância? Vacância é um termo que a gente usa para se referir a algo que está vazio. Quanto maior é a vacância de um fundo imobiliário, pior para você. Por quê? Porque vacância significa que o imóvel ele está vago, ele está vazio. E se está vazio, você não recebe o valor dos aluguéis e você não recebe os dividendos. Então ele tem uma vacância ali de 6,8, é uma vacância ainda boa para esse fundo imobiliário. E aqui a gente pode ver nesse gráfico que se você não reinvestir aqui os dividendos, você perde para o IFIX. Agora, se você investir aqui os seus rendimentos, você anda ali de lado ali com o IFIX. Então é um fundo imobiliário ali que ele anda ali de ladinho aí com o IFIX. Ele é um fundo imobiliário que investe aí 92% em imóveis. Ele investe aí em 7% em outros fundos imobiliários. E ele tem aí 1% em outros tipos de aplicações financeiras. E a tipologia aqui dos contratos, 40% são contratos típicos e 60% são contratos atípicos. O que isso significa? Contratos atípicos são aqueles contratos com maior duração, ou seja, são contratos que oferecem maior segurança para o investidor, para o cotista. E são contratos aí que, se o inquilino resolver sair, resolver aí abandonar esses imóveis, esses galpões logísticos, ele vai pagar ali uma multa grande, por quebra de contrato. E os locatários aí, a maior fonte de receita deles, 12% aí vem da Via Varejo, Leroy Merlin 11% e o Mercado Livre aí 7%. Lojas Renner também 7%, Amobile 6%, B2W 6% e outros inquilinos aí compõem 44% aí da receita desse fundo imobiliário. E a correção dos contratos aí, 76% é corrigido aí pelo IPCA e 21% é corrigido aí pelo IGPM e 3% é corrigido aí pelo IPC-FIP. E esse fundo imobiliário ele tem aí uma participação aí no estado de São Paulo aí de 47%, no Rio de Janeiro 14%, Minas Gerais 7%, Santa Catarina 5%, Rio Grande do Sul 4% e em Pernambuco 21%. Então ele está bem diversificado aí nesses estados, o que dá uma maior segurança porque é um fundo imobiliário multi-ativos. Ele não tem um só ativo e ele também tem vários inquilinos, ou seja, é multi-inquilino. Um fundo imobiliário, para ele ser bom, ou seja, para ele ter menos risco, aliás, ele tem que ser multi-ativo e multi-inquilino, porque se um inquilino cair fora, eu tenho outros inquilinos ali para gerar renda, para gerar aluguel para aquele fundo imobiliário. E se eu tenho um fundo imobiliário aí com vários ativos, mas apenas um imóvel, ou seja, um fundo imobiliário que é monoativo, também não importa, porque se aquele ativo ali, se aquele imóvel ali, ele der algum problema, eu perco também os inquilinos e perco a renda. Então tem que ser multi-inquilino e multi-ativos. É para eu ter essa diversificação aí maior e ter aí menos risco ali na minha carteira de investimentos. Então vamos lá, como que eu faço aí para ganhar aí R$1.000 por mês desse fundo imobiliário de tijolo, o XP LG11? Primeiro a gente tem que achar aqui o dividendo por cota. O dividendo por cota, a fórmula é a seguinte: preço da cota vezes o dividend yield. O preço aí do XP LG11, o preço da cota, está em R$ 98,24. O dividend yield desse fundo imobiliário está em 8,82. Isso vai me dar aí um dividendo por cota aí nos últimos 12 meses de R$ 8,66. E fazendo essa divisão por 12, que é o número de meses, você recebeu aí nos últimos 12 meses 72 centavos aí de dividendos desse fundo imobiliário. Ficando sem voz já.
Agora, o segundo passo é achar a quantidade de cotas que eu preciso ter para receber esse valor aqui, que é de R$1.000, que é a renda mensal desejada, né? A renda passiva aí que eu preciso ter. Olha, tô até chorando aqui, com a minha engasgada. Então a quantidade de cotas é igual à renda desejada dividido aí pelo DPC, dividindo por cota. Isso vai me dar aí um total de cotas, né, de 1.384 cotas desse fundo imobiliário. E o terceiro passo é descobrir aqui o patrimônio investido, ou seja, é a quantidade de cotas vezes o preço. É esse valor aqui de 1.384 vezes 98,24. E daí eu descubro que para eu ganhar aí R$1.000 do XPLG11, eu vou precisar ali de R$136.000 investidos nesse fundo imobiliário de tijolo. Lembrando que antes de você investir num fundo imobiliário, antes de você investir aí na renda variável, você tem que primeiro formar a sua reserva de emergência. É muito importante, já tem vídeo aqui no canal que eu te explico aí como você formar a sua reserva de emergência. Vou deixar ele aqui no card e também na descrição do vídeo. A segunda coisa é você aí eliminar o risco, ou seja, você não vai investir todo esse patrimônio, né, todo o seu capital num único fundo imobiliário, num único ativo. Mesmo que esse fundo imobiliário ele tenha aí vários ativos, vários inquilinos, ele tem até um dividend yield bom, ele tem uma liquidez média diária boa, porque vai que acontece alguma coisa com esse fundo imobiliário, vai que a taxa Selic, por algum motivo ou outro, aumente ainda mais. Então, você tem que variar, você tem que diversificar o seu investimento, porque se acontecer alguma coisa com esse tipo de ativo, você tem outros ativos financeiros, você tem outros fundos imobiliários, tem ações, tem a renda fixa, ou seja, uma carteira diversificada e com estratégia para superar aí o risco. E rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A gente pode sim ver o passado para tentar projetar o futuro, mas a gente não pode garantir o futuro através desses indicadores. E aí, gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários se você já investe nesse fundo imobiliário, se você gosta aí do XPLG11. E na minha opinião, lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra ou venda de ativos, esse fundo imobiliário, apesar de estar sofrendo, ele vale a pena e eu acredito que ele vai se valorizar aí quando a taxa Selic começar a cair, tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. Eu vou deixar aqui no final esse vídeo mostrando aí a desvalorização dos fundos imobiliários de papel. O que está acontecendo com esses fundos imobiliários? Assiste esse vídeo, que é bem interessante. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.